daquela menina lá? Então, sofrimento. E você, Raquel? Negativo. Jesus Cristo não é mito coisa nenhuma. Ele existiu sim, e isso é comprovado historicamente. Pode perguntar à professora Jéssica. Isso eu não sabia. Pois é, amiga. Jesus Cristo é Deus feito homem e veio ao mundo para nos salvar do pecado e da morte eterna. Bom, o fato de Jesus, homem, ter realmente existido, não me convence de que ele era Deus. Tenho minhas dúvidas quanto a isso. Preciso de bons argumentos para me convencerem. Mas então, menina marrenta. E a Bíblia, o livro mais famoso do mundo, não serve para isso, não? Filho. Tá vendo aí, André? Tudo do contra. E ainda acha isso mó legal. A menina briga com todo mundo na escola. É autoritária, birrenta, só quer mandar em tudo. As coisas têm que ser tudo do jeito dela. Ninguém aguenta tanta chatice numa menina só. Mas sabe, Felipe, na verdade eu tenho uma dó dela. Essa menina é cheia de frustrações, emoções abaladas, vive com crise de ansiedade, tadinha, é cheia de problemas interiores. Verdade, parceiro. Tá explicado porque ela é desse jeito. Pronto, ela só precisa conhecer melhor Jesus. Espera, Raquel! Menino, o que é? Bora fazer assim. Já que você tem suas dúvidas que Jesus é de fato o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, André e eu podemos contar um pouco sobre o ministério de Jesus para você. Quem sabe até o final consiga tirar com as suas dúvidas. Pode ser, mas eu duvido muito que vocês consigam me fazer acreditar. Raquel, não somos nós quem te convencerá, mas o próprio Jesus. Bom, então vamos lá. Raquel, a história da paixão, morte e ressurreição de mais de 2000 anos. Mas ainda hoje isso se repete todos os dias no mundo todo, em cada ser celebrada. Vou te explicar melhor. O pecado da desobediência cometido por Adão e Eva separou o homem de Deus. Com isso, a gente ficou com uma dívida com Deus, que o homem jamais poderia pagar. Mas Jesus pagou com sua própria vida. Jesus morreu crucificado em nosso lugar para nos livrar do pecado. A Bíblia Sagrada nos traz uma promessa muito massa de Deus em João 3,16, onde diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu, Raquel? A palavra de Deus é clara, para que todo naquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amiga, se você refletir sobre todo o sacrifício que Jesus sofreu por amor a ti, e depois disso começar a seguir os seus ensinamentos, certeza que você irá renascer no Espírito Santo e futuramente, quando a sua Páscoa acontecer, ou seja, quando você morrer, receberá a graça da vida eterna. O que eu mando ver aí, mano? Conta logo essa história. Bom, a entrada de Jesus em Jerusalém aconteceu durante a celebração da Páscoa. E aí foi aí que se cumpriu a profecia do livro de Zacarias do Antigo Testamento, que dizia: E proclamou publicamente que Jesus era o Messias prometido, o Rei de Israel. No tempo de Jesus, o jumento era símbolo da realeza judaica. Por isso, Jesus entra triunfante em Jerusalém, montado em um jumento, e é recebido com glória e muita alegria. A multidão, com mãos na mão, cantava: Hosana ao filho de Davi. A palavra Hosana, em hebraico, quer dizer salva-nos. Depois da entrada de Jesus em Jerusalém, no livro de João 13,14, ele descreve um dos momentos mais significativos do ministério de Jesus.
o lava-pés. Estava próxima à festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de ele ir embora deste mundo e voltar para o Pai. Durante a ceia, Jesus se levantou. Senhor, vai lavar os pés? Você agora não entende o que eu estou fazendo, mas vai entender mais tarde. Não, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Senhor, então não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que toma banho só precisa lavar de novo os pés, pois todo o resto do corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Raquel, Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos vocês estão limpos. Lavar os pés dos discípulos não somente revela o coração humilde de Jesus, como demonstra o seu desejo de se identificar com as pessoas de igual para igual. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Bicho, é sério, o cara era muito humilde, velho. Era mesmo. Quando Jesus acabou de lavar os pés dos discípulos, vestiu sua túnica, voltou para a mesa e perguntou a todos: Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e senhor. Tem razão, pois eu sou. Se eu, que sou senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isto para servir de exemplo a vocês. Assim como eu fiz a vocês, também façam uns aos outros. Digo a verdade a vocês. Aquele que recebe a quem me enviar, também me recebe. Aquele que me recebe, também recebe a quem me enviou. Desejei atenciosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. E pra não abandonar-nos nesta viagem nos deixou, tudo a si mesmo Verbum caro factum est, panis corpus factum est. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Tomai e bebei, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que será derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. E aqui, vive tua igreja junto a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, panis corpus factum est. Verbum caro factum est, panis corpus. Ainda quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Bicho, nessa hora, eles ficaram mó tristes e começaram a olhar uns para os outros, sem saber de quem Jesus estava falando. Um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, João, estava reclinado sobre o peito de Jesus. Simão Pedro fez sinais para que ele perguntasse a Jesus de quem era que ele estava falando. O discípulo chegou um pouco mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu:
Vou molhar um pedaço de pão no prato e voltar para aquele que vai me trair. Jesus então molhou um pedaço de pão em seu prato e o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Então Jesus lhe disse: Faça depressa o que você pretende fazer. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Já tive amigos traidores e outras vezes até traí meus amigos também. Raquel, Jesus só quer que a gente se arrependa dos nossos pecados e perdoe aqueles que nos ofenderam. Tá, continua a história, meninas. Depois da ceia, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e foi deitado. Acreditas mesmo que um homem pode suportar todo o fardo de pecados? Veja os jovens adolescentes, como eles se comportam. Rebeldia contra os pais e professores, a inveja, preconceito e intolerância, a vaidade, gula, egoísmo e preguiça, desorganização, prática de punho, palavras obscenas e malignas, mentiras, falsidades, fofoca e traições, desonestidade, violência contra os colegas, vícios em jogos violentos, vídeos proibidos para as viagens, impurezas, falta de respeito e sem falar no mau comportamento nas escolas. Acreditas mesmo que pode suportar tudo isso e ainda mais os pecados dos adultos que têm todos os 10 mandamentos? Abriga-me contra o mal, Senhor. Firme em ti, tu és meu refúgio. Nenhum homem suporta tal fardo. Devo lhe dizer, é pesado demais salvar tantas almas dentro desse mundo alto. Ninguém, jamais, não. Meu Pai, se for possível, afaste-me deste mal. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nossa, mas então o inimigo não queria que Jesus morresse? Claro que não, Raquel. Na verdade, ele sabia que ao morrer, Jesus pagaria aquela dívida da gente com Deus. Aquela que André te falou no começo, lembra? Aí, Jesus morre e ressuscita. A humanidade passa a acreditar nele, se arrepende dos pecados. Jesus perdoa e leva a gente para o céu. Por isso, o diabo não queria que Jesus se entregasse para morrer em nosso lugar. Assim, ele salvaria muitas almas. Entendeu? Entendi. Faz sentido. Pois é, Raquel. É assim, do jeito que Jesus anseia por salvar as nossas almas e levar a gente para o céu, o inimigo anseia ao inverso. Bom, depois disso, Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. e retirou-se outra vez para orar. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e disse aos discípulos: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas.
enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Então, ao chegar, Judas Iscariotes se dirigiu-se imediatamente a Jesus e disse-lhes: Salve, mestre. Então os caras se aproximaram, agarraram Jesus e prenderam ele. Nessa hora, todos os discípulos fugiram. Mas antes de ser crucificado, Jesus foi julgado primeiro pela lei judaica e depois pela lei romana. João narra que quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica! Crucifica! Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Por causa disto, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Então Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Uma coroa feita de ramos com espinhos, zombam dele, maltratam e o flagelam. Em seguida, de manhã, carregam um polinho pesado, a cruz. Na subida para o Calvário, Jesus encontra sua mãe, os seus olhares se cruzam. Maria sabe quem é seu filho, sabe de onde vem, sabe qual é sua missão. Maria sabe que é sua mãe, mas sabe também que é sua filha. Vê seu filho sofrer por todos os homens de ontem, de hoje e de amanhã, e sofre também ela. No caminho, Verônica, uma das mulheres que segue Jesus, que o ano que todos sofrem ao meu sofrer, agora entrevê de perto o seu rosto. Aquele rosto que tantas vezes falará na sua alma, veio turvado, ensanguentado e desfigurado, embora sempre manso e humilde, não resiste. Quer aliviar os seus sofrimentos, pega um pano e tenta enxugar sangue e suor daquele rosto. Jesus encontra as mulheres que choram e, voltando-se para elas, disse-lhes: Mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmos e pelos vossos filhos, pois dias virão que se dirá: felizes estéreis, as entranhas que não tiveram filhos, e os seios que não amamentaram. Cara, essa fala de Jesus mexeu comigo. Acho que esses dias são os atuais. Já fiz muito a minha mãe chorar com meu gênio rebelde. Me bateu um arrependimento. Amiga, a única coisa que a gente pretende aqui é mostrar a você o quanto Jesus é misericordioso. Não se sinta condenado. Ele, com certeza, perdoará suas falhas e te fará uma nova pessoa, se você acreditar e ele se render. Obrigado por tudo, amigos. Por me suportar e contar, com todo amor, tudo isso. Continue. Sim. Então, quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, quer dizer, lugar do crânio, ali crucificaram Jesus e também 2 ladrões.
um à sua direita e o outro à sua esquerda. Eles não sabem o que fazem. Colocar uma placa acima dele com a inscrição: King, que quer dizer, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados insultava Jesus dizendo: Você não é um Cristo? Porque não sabe se é assim mesmo que é nós? Mas o outro criminoso repreende a Jesus: Você não crê a Deus, nem estamos sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pois é, amigo. Ele nos perdoa até no momento. Continuando, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em hebraico. Nessa hora, os soldados dividiram as roupas de Jesus em 4 partes, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, vamos dividir com menos o sorteio e ficará com ela. Isso aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías no Antigo Testamento, que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. É exatamente o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: Mãe, eis aí o teu filho. E ao discípulo disse: Filho, eis aí a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Então embeberam uma esponja na ponta de um cálice de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Quando o centurião, os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Depois disto, retiraram o corpo de Jesus da cruz. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas,
pediu a Pilatos que lhe deixasse retirar e levar o corpo de Jesus. Com ele foi também Nicodemos, um fariseu que anteriormente se encontrara às ocultas de noite com Jesus. Raquel? Oi? Continue. Estava aqui pensando nessa cena. Sim. Que bom que está refletindo bem sobre a história. Então, continuando. Depois disso, envolveram o corpo de Jesus em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, e o levaram para o sepulcro. Veja só, Raquel. Normalmente, os corpos dos condenados eram deixados na cruz até serem lançados em uma fossa comum. Porém, Jesus recebeu um tratamento diferente, graças a José de Arimateia, um homem rico que usou sua influência para obter o corpo de Jesus e o enterrar em um sepulcro que ele havia comprado para si. Assim que é muito impactante tudo isso. Raquel, ele vive. Sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungir Jesus. No primeiro dia da semana, domingo, elas foram muito cedo ao sepulcro e diziam entre si: Quem removerá a pedra do sepulcro para nós? Então, levantando os olhos, elas viram a pedra removida. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um anjo, vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele levantou e lhes falou: Não tenhais medo, buscar Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vos prossegue na Galileia. Lá o vereis como vos disse. Aí elas saíram do sepulcro, tremendo de medo, mas não disseram nada a ninguém.
tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Então ela foi dizer aos que estiveram com ele: eles estão aflitos e chorando muito. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Então apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus falou isso para eles, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus.